E foi homologado ontem no Congresso Nacional o projeto de lei conhecido como a PEC do trabalho escravo. Apesar do Código Penal brasileiro já estabelecer condutas que configuram o trabalho análogo à escravidão, esse projeto estabelece uma punição a mais para quem praticar esse tipo de crime. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, está conosco o presidente da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo de Goiás, o advogado Edson Veras. Doutor Edson, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, Segismar, boa noite a todo o público. Bom, doutor Edson, o Código Penal já prevê no artigo 149 4 condutas, né, que expõem, que colocam, que homologam o que de fato é o trabalho escravo. Que condutas são essas? Sim. Pela tipificação do Código Penal, 4 condutas, ela identifica a condição do trabalhador análoga à escravidão. A jornada exaustiva, o trabalho degradante, a servidão por dívida e o trabalho forçado. Sendo que essas situações, elas não necessariamente precisam existir concomitantemente. Qualquer uma delas configura o trabalhador na condição análoga à escravidão. Bom, esse projeto de lei, né, de emenda constitucional, essa PEC, ela não é recente. O que a PEC do trabalho escravo diz? Na verdade, ela já se consolidou. A proposta de emenda ela já foi aprovada e promulgada. Então, a nossa Constituição ela já foi alterada para permitir, sendo identificado em alguma propriedade rural ou mesmo urbana, a ocorrência de trabalho análogo à escravidão, a expropriação dessa propriedade sem o direito de indenização. É isso que essa emenda constitucional ela trouxe. Existe alguma controvérsia nessa emenda constitucional? Sim. Na verdade, essa emenda constitucional, ela ainda não tem plena eficácia, porque ela condiciona, ela exige a regulamentação do conceito do que é o trabalho análogo à escravidão. Na verdade, apesar do artigo 149 já definir as condutas que estabelecem o trabalho análogo à escravidão, a emenda constitucional não absorveu aquele conceito do Código Penal. E existe a necessidade da regulamentação dessa definição. Enquanto não existir a regulamentação, não tem como aplicar a emenda quanto à expropriação. E, na opinião do senhor, apesar do Código Penal já estabelecer essa espécie de conceito, está faltando alguma coisa? O que está propiciando a não definição, ou pelo menos a não exposição da definição desse conceito? Na verdade, Segismar, existe um conflito de interesses. Essa proposta de emenda constitucional, ela é de 1999 e ela nunca foi concluída, nunca chegou ao fim, não é? Porque existem interesses, especialmente da bancada ruralista, em relação à desqualificação do conceito atual do trabalho análogo à escravidão. Tanto que no projeto de lei, para essa regulamentação do conceito do trabalho escravo, 2 condutas que eles pretendem que sejam removidas é a da jornada exaustiva e do trabalho degradante. Sem sombra de dúvida, a emenda constitucional é uma ferramenta poderosa para o combate. Se essa regulamentação ela modificar o conceito de trabalho escravo, dando uma permissividade, sendo mais flexível em relação ao conceito que nós já temos hoje, com certeza será um retrocesso. O ponto mais forte dessa PEC, agora homologada, seria o fato de que o produtor rural, ou até mesmo aqui mesmo na cidade, quem for pego colocando seus funcionários com condições análogas à escravidão, é a perca da propriedade. Esse é o ponto crucial da PEC? Com certeza, porque a legislação ela envolve conflitos de interesses, não é? Então, ao mesmo ponto, não é, que a emenda constitucional ela garante esse direito à expropriação, se ela estabelece um condicionador, não é, para essa aplicação, que seja a regulamentação, seria como se concedesse um direito, mas ao mesmo tempo não desse efetividade. E a nossa legislação está repleta de direitos não efetivos. Há mais de um ano houve alteração na lei dos domésticos, sem regulamentação. O servidor público está desde a origem da Constituição sem regulamentação do direito de greve. Então, a expropriação da propriedade que exista trabalho análogo à escravidão,
ela só vai ter efeito depois da regulamentação. E como é que virá essa regulamentação? Aí é o ponto-chave, é a perda da propriedade. É um absurdo, em pleno século XXI, a gente está debatendo um assunto que nem deveria existir, que é o trabalho análogo à escravidão, mas que infelizmente existe. Tanto é que foi tema aí de um projeto de emenda constitucional. Nós conversamos com o presidente do COETRAI Goiás, o advogado Edson Veras. Doutor Edson, obrigado por estar conosco, esclarecendo assuntos técnicos, e o nosso objetivo aqui na Fonte TV é trazer especialistas para esclarecer esses assuntos um pouco burocráticos. Obrigado, uma boa noite para o senhor. Boa noite, a COETRAI se põe à disposição da comunidade goianiense.